Olá, eu sou o engenheiro Anderson Oliveira e mais uma vez seja bem-vindo ao canal Mundo da Impermeabilização. Nesse aulão nós vamos tratar de uma classe de produtos que erroneamente o mercado conhece como mantas líquidas. Por que erroneamente? Porque nas nossas normas brasileiras não existe a denominação de mantas líquidas. De acordo com as nossas normas, tudo que é manta significa que é pré-fabricado. E se é líquido, eu vou fazer a aplicação em loco. Então isso é errado. Aqui nós vamos chamar de membranas líquidas ou, como os americanos chamam, LANs, Liquid Applied Membrane. Resumindo, o que são as membranas líquidas ou as LANs? São qualquer produto impermeabilizante que são aplicados sob a forma líquida e que após a cura formam uma membrana, uma camada impermeável. Como já dissemos, existe uma gama muito grande desses materiais disponíveis para venda. E muitos dos materiais, quando você pega as fichas técnicas para observar, você vai perceber que os ensaios são feitos com base em normas internacionais, DIN, ASTM, enfim, uma série de coisas. Mas vale lembrar que aqui no Brasil nós temos a ABNT e os produtos têm que atender a ABNT. Muito bem, eu gosto sempre de começar as minhas aulas, quando eu vou falar sobre sistemas impermeabilizantes, principalmente as membranas líquidas, mostrando essa imagem. Por que eu trato a árvore? Porque a quantidade de opções parece a ramificação de uma árvore. Uma série de matérias-primas básicas que dão origem a uma gama enorme de outros produtos. Com essa gama toda de opções, o critério de escolha da melhor membrana líquida para ser aplicada na sua obra vai depender de uma série de coisas, uma série de análises que você, projetista, precisa fazer. A primeira coisa é avaliar qual é o local da obra. Nós temos regiões que são mais frias e regiões que são mais quentes. Eu preciso entender qual desses materiais vai se comportar melhor em regiões frias ou regiões mais quentes. Eu preciso avaliar se essa obra, por exemplo, está colocada dentro de um distrito industrial, em que eu vou estar próximo a uma série de indústrias que podem lançar na atmosfera componentes químicos ou elementos químicos que podem reagir e causar a degradação delas, com isso diminuindo a durabilidade. Existem materiais no mercado que conseguem isolar e melhorar bastante o conforto térmico. Eu preciso avaliar qual que é o tipo de mão de obra. Existem membranas líquidas que são bicomponentes, então não é qualquer um que vai saber fazer a aplicação. Existe uma série de critérios e é você quem conhece os critérios da sua obra e melhor vai conseguir avaliar essa necessidade. Pois muito bem, quando nós falamos em membranas líquidas, existe uma gama, né? E vocês podem ver nesse quadro aí, quando nós falamos em lãs, existe a primeira coisa, são as lãs não reativas. O que são as não reativas? São as bases água, aquela que trabalha simplesmente por evaporação, são produtos monocomponentes. O que são as reativas? São aquelas que precisam de algum tipo de reação química para poder curar e formar a membrana propriamente dita. As membranas líquidas têm diversas vantagens quando nós falamos em relação aos sistemas pré-fabricados. A primeira vantagem é que a aplicação é facílima. Normalmente são indicadas para áreas com diversos recortes. Dê uma olhada nessa imagem que tem na tela. É uma cobertura de uma indústria cheia de tubulações que estão passando, cheia de base, ar-condicionado e etc. Imaginem fazer isso com uma membrana pré-fabricada. Uma manta asfáltica, por exemplo, ou uma manta de PVC. Seria extremamente complicado devido à riqueza de detalhes que seria necessário fazer. São produtos que requerem baixíssimo investimento em termos de equipamentos, né? Pois podem ser aplicados com rolo, com pincel e etc. É claro que se você tiver um equipamento, isso vai te dar maior produtividade. Aqui mesmo no canal, depois vocês chequem aqui no card, tem um vídeo em que eu dou um exemplo de um parceiro nosso que fez uma área grande utilizando equipamento de pintura e a produtividade foi altíssima. Grande maioria das vezes os materiais ficam expostos, então o reparo é muito fácil, você chega ali e passa uma outra demão e principalmente é uma aplicação silenciosa. Apesar de ser uma aplicação simplificada, como qualquer técnica de engenharia, requer uma mão de obra qualificada. Observe essa imagem que eu mostro nesse momento. O indivíduo tinha uma cobertura que já havia um piso cerâmico aplicado e por algum motivo apresentou um vazamento. O que ele fez? Ele foi até o home center, adquiriu uma membrana líquida, pela coloração parece ser algo asfáltico, né? E fez a aplicação sem nenhum critério, simplesmente por cima do revestimento de forma errada. Vale lembrar, produtos asfálticos não podem ficar expostos. Ele não poderia ter aplicado diretamente em cima do piso. E se nós observarmos, em pouco tempo de aplicação, já está todo fissurado ali. Muito cuidado com isso, a qualificação da mão de obra e a escolha correta do material. Um ponto muito importante, quando nós falamos em membranas líquidas, é um negócio chamado Crack Bridge Ability, ou como os gringos chamam, CBA, que na verdade é a capacidade que o produto tem de absorver fissuras. Quando se pensa no Crack Bridge Ability, nós estamos pensando em uma característica do produto em si, mas naturalmente os esforços e efeitos do tempo podem auxiliar ou prejudicar essa condição. Tudo vai depender das condições do substrato, das condições externas,
se são mais ou menos agressivas e principalmente da aderência do material ao substrato. Um detalhe importante, a grande maioria dos produtos que são vendidos no Brasil, as fichas técnicas falam apenas em alongamento. Vale a pena evidenciar que um bom alongamento é fruto de uma formulação bem elaborada e equilibrada do produto. E um material que tem um bom coeficiente de crack bridging tem uma formulação mais elaborada e balanceada estequiometricamente que a formulação de um produto que só tem um bom alongamento. Um ponto muito importante que devemos observar com relação às membranas de aplicação líquida, principalmente essas que nós estamos falando, essas características de alongamento e crack bridging ability, ou seja, a capacidade de absorção de fissuras. Tudo isso está ligado a uma espessura mínima. E essa espessura, quem vai informar é o fabricante. Então é muito importante ler as fichas técnicas e entender que cada fabricante tem um consumo diferente, tem uma recomendação diferente de consumo. Para entendermos melhor o que é essa característica de absorção de fissuras, vamos fazer uma analogia com o ser humano. Se eu tenho uma pessoa que é sedentária e essa pessoa tende a fazer um alongamento, o que vai acontecer? Vai dar dores e por vezes não vai conseguir. Assim também são os produtos. Se esse produto já foi aplicado em uma base e esse produto, ele apesar de ter alongamento, ele não tem essa capacidade de absorção, quando a base fissurar, ele vai romper, que é o que nós estamos vendo na imagem. Por outro lado, existem materiais que, apesar de ter o alongamento, ele ainda tem essa característica de absorção de fissuras. Ou seja, em um substrato novo, não fissurado, quando surge a fissura, esse material tem capacidade de deformar sem que se rompa. Isso é o que é chamado de CBA. Existem aquelas fissuras que já são existentes, então eu chego para fazer impermeabilização na área, as fissuras já estão lá, essas são mais fáceis porque eu conheço as fissuras, eu já sei onde elas estão. E existe aquela área que a laje está novinha, limpa, e nós não sabemos onde vai fissurar. Como tratar essas fissuras se eu não sei onde elas vão surgir? Esse é o ponto importante de utilizarmos um véu ou um estruturante. Para ficar mais fácil a compreensão, nós vamos usar uma fórmula, que é a fórmula do alongamento. Para entender a fórmula do alongamento, nós vamos pegar a deformação, que é quanto a fissura abriu no máximo, dividido pelo estado inicial da fissura, multiplicado por 100, porque eu quero o resultado em percentual, que é como os fabricantes mostram o alongamento 200%, 300%, 400%. Vamos imaginar então a seguinte situação. Se eu tenho um substrato que não tem nenhum tipo de fissura, mas para que eu consiga fazer uma operação matemática, eu não posso dividir por zero. Então nós consideramos lá que seria algo bem próximo de zero, 0,00001 milímetro como estado inicial. E vamos imaginar que isso aplicamos em uma laje e ela abriu 1 milímetro. Óbvio, as pessoas que estão conectadas e que entendem de norma vão falar, poxa, mas 1 milímetro já não é nem considerado fissura. Eu sei, é somente para a gente fazer uma operação aqui, matemática, e chegarmos no resultado. Então se eu pego 1 milímetro e vou dividir por 0,00001 e multiplicar por 100, eu vou chegar em um resultado de 10 milhões em percentual. Quando nós pegamos as fichas técnicas dos diversos fabricantes que nós temos no mercado, nós vamos ver referências assim, ó, alongamento de 350%, alongamento de 400%, alongamento de 200% e etc. Nenhum desses materiais conseguiria suportar uma fissura desse tamanho. Para poder solucionar esse problema, nós precisamos entender como que os materiais absorvem as tensões. Então eu dou um exemplo aqui do cartão, né? À medida que você traciona o material, ele tende a acompanhar, mas ele perde espessura. Então por isso, você fazer aplicações de materiais pensando, aquele produto X na embalagem rende mais, eu vou aplicar menos demão, isso é ruim. Porque o material ele tem que ter espessura para conseguir deformar e acompanhar as fissuras que podem surgir. Se não tem espessura, se é uma película muito fina, ele tende a romper. Para complementar isso, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos pensar numa laje de cobertura. Bom, o que acontece quando eu tenho fissuras na laje de cobertura? Em um dia de sol, eu tenho tensões que essa estrutura tende a dilatar de forma que as fissuras acabam se fechando. Se o sol se põe, a noite vem, ou chove, ou tem alguma coisa que muda a temperatura e tende a esfriar, nós vamos ter tensões que vão fazer com que essa estrutura retraia, causando a abertura dessas fissuras. Então, senhores, apesar de não serem necessariamente fissuras dinâmicas, todas as fissuras que acontecem nas lajes de cobertura têm um comportamento dinâmico, porque elas se movimentam bastante ao longo do dia, independente de ter carga ou não. Se eu tiver carga, pessoas transitando, veículos transitando, essas movimentações vão aumentar em muito, vão ser potencializadas. Vamos fazer uma simulação um pouco diferente, uma fissura que é visível, eu consigo entrar e tratar. Então eu tenho uma fissura lá de aproximadamente 0,1 milímetro. E que nós sabemos que com esse comportamento dinâmico, ela vai abrir até 0,3. Então estou falando de 0,1 para 0,3, não é algo tão grande assim. Mas quando nós voltamos para a nossa fórmula, nós temos lá
0,3 milímetros dividido por 0,1 vezes 100. Aqui eu consigo ter um alongamento de 300%, que a maioria dos produtos disponíveis no mercado hoje já consegue absorver e dar um bom resultado. Apesar da nossa conta matemática ter passado de lá 300% e estar dentro das características dos diversos produtos, da maioria dos produtos que estão no mercado, nós estamos trabalhando muito próximo do limite. Se nós entendermos que uma das características dos materiais elásticos ao longo do tempo, no envelhecimento, é perder flexibilidade, então nós vamos ter praticamente uma vida útil encurtada por conta de estar trabalhando no limite. De que forma nós podemos melhorar? Simples. Eu vou aumentar essa área de abertura. Como a gente pode fazer isso? De uma forma muito simples, criando uma camada de isolamento na região para que o material ele tenha deformação em um trecho, não somente pontual. É importante destacar que a utilização da fita antiaderente é apenas uma forma, um artifício ou uma técnica utilizada em obra para evitar que essa fissura que já existe no substrato ela seja transmitida para o material. Então vamos imaginar o seguinte, olha só, a mesma situação. Eu tenho uma abertura máxima de 0,3, que eu sei que vai abrir 0,3, mas inicialmente era 0,1. Só que o que eu vou fazer? Eu vou aumentar essa extensão. Eu vou chegar naquele ponto, fiz o tratamento com selante, etc. E vou colocar uma fita antiaderente, de forma que o material não lhe adere. Dessa forma, a nossa conta vai ser o seguinte. Eu tenho a abertura máxima, conhecida naquela mesma fissura, de 0,3 milímetros e tenho uma fita antiaderente de 50 milímetros. Então vai ser 0,3 dividido por 50 milímetros vezes 100. O meu resultado vai ser 0,6% de alongamento. Ou seja, eu estou com uma segurança muito grande nesse trecho com esse produto. O que significa que se esse material, à medida que ele vai envelhecendo e ele vai enrijecendo, ainda assim ele vai ter maior durabilidade nesse tipo de situação. Observem que é o critério de como nós vamos tratar a fissura propriamente dita, como nós vamos fazer aqui tratamento, em relação à membrana aplicada superficialmente. Esse é o ponto, é onde entra o poder da especificação. Um ponto muito interessante que eu gosto de lembrar é que quando nós pegamos lá na análise dos fabricantes, a grande maioria deles está escrito assim, olha, a avaliação é feita com película livre, de acordo com uma norma, nesse caso aqui uma norma internacional, né? Como é que são feitos esses ensaios? Então eu pego um pedaço, dependendo do tipo de norma, vai ser 5 centímetros, 10 centímetros, enfim, vou colocar o equipamento e vou tracionar. Quando nós estamos falando do crack bridging, habilidade, não é esse alongamento 350 distribuído, é pontual. E no momento que nós colocamos uma fita antiaderente, nós estamos trazendo para essa situação mais parecida com a película livre. Então nós estamos trabalhando dentro do alongamento do material, isso para tratar de áreas onde as fissuras são existentes. E quando eu tenho lajes que não têm fissuras existentes ainda, que provavelmente vão surgir fissuras, aí entra outra forma de absorção dessa movimentação, que é o que nós chamamos de reforço ou estruturante. Existem diversos tipos de reforços, telinha de poliéster, véu de poliéster, fibra de vidro, e vai depender do tipo de membrana que você vai utilizar. Então aqui também não vou defender nenhum nem outro. Cada fabricante vai recomendar, de acordo com o tipo de material que está trabalhando, um véu ou um estruturante específico para a sua membrana líquida. Como avaliar a importância do estruturante? Bom, eu vou utilizar as mesmas imagens e cálculos que nós fizemos nos slides anteriores, né? Então imagine a mesma situação. Eu tenho uma fissura que a abertura máxima será estimada em 0,3 milímetros e inicialmente ela teria 0,1 milímetro. Quando eu faço essa divisão, eu tenho um alongamento de 300%. Ok, vamos imaginar que o produto deformasse tudo isso, ou ele iria romper, né, nesse ponto, ou ele iria absorver soltando um pouquinho nas laterais. Utilizando como exemplo a mesma forma do alongamento, se eu tenho um estruturante que absorve e acaba distribuindo de forma melhor, então vamos imaginar que uma fissura com abertura máxima de 0,3 milímetros, esse material absorveu e abriu ali, aumentou de 40 milímetros, na operação ficaria 0,3 milímetros dividido por 40 vezes 100, que daria algo muito próximo de 0,75%. Portanto, o material ia ter uma maior expectativa de vida simplesmente por ter um estruturante. Vale lembrar que dependendo do tipo de membrana líquida que você está trabalhando, o custo do estruturante por metro quadrado vai ser algo em torno de R$ 2, R$ 3, R$ 4 no máximo. Então, em termos da expectativa de vida, comparando com a expectativa de vida que esse material e a segurança que esse produto vai proporcionar à sua membrana, vale muito a pena o investimento.
Pois bem, vale lembrar que nesse universo em que comercialmente parece que todos são iguais, se você entrar no Home Center você vai ver diversos produtos de diversos fabricantes que aparentemente são muito parecidos e nós não conseguimos identificar. A recomendação é sempre ler as fichas técnicas, entender as informações técnicas e principalmente comparar com as normas técnicas vigentes. No resumo da aula, o que aprendemos com essa aula? Bom, a primeira coisa é que nós entendemos que não existe manta líquida. O que existe são membranas líquidas, também chamadas de lã, que são produtos líquidos que formam membranas impermeáveis após a cura. Outro ponto importante, quais são essas vantagens? São fáceis de aplicar, podem ser aplicados em áreas com diversos recortes, não requer equipamentos complicados em sua maioria, né? Observar as diferenciações técnicas, o que é o alongamento e o que é a capacidade de absorção, utilização do estruturante para reforçar, que é muito importante para a absorção de fissuras, e principalmente consultar as fichas técnicas e as normas técnicas vigentes para melhor escolher o material da sua obra. Mais uma vez, obrigado por acompanhar o canal Mundo da Impermeabilização, seja bem-vindo, se inscreva em nosso canal, clique no sininho para receber as notificações, dê o joinha, compartilhe esse vídeo. Você que está nas universidades, um engenheiro, quer levar uma palestra ou um curso do Mundo da Impermeabilização para a sua universidade ou para a sua entidade de classe, entre em contato conosco aqui mesmo nos comentários ou através do e-mail mundodaimpermeabilização@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo vídeo.